No vídeo de hoje eu vou te ensinar a estudar para o PAS com as apostilas da Exato. No vídeo de hoje vamos usar a apostila da editora Exato e eu vou te mostrar como são os detalhes, como é que você vai fazer esse seu estudo. Olha, todo vestibular tem as suas diferenças, tem a sua linguagem. Quando você está estudando para o Enem, você percebe que a construção da questão tem uma linguagem. Ao estudar para o PAS, ao estudar para o vestibular da FUVEST, o que é mais importante é entender como você vai ser cobrado naquela prova, que tipo de competências e habilidades você tem que ter para executar essa prova. A prova do PAS tem algumas diferenças na construção. Ela é feita em cima de obras literárias, de pinturas, de música, que são os objetos de conhecimento que a UNB vai colocando ao longo dos anos para você. Então, dependendo da etapa que você está, você tem que ler alguns livros, você tem que ver algumas pinturas e algumas obras para que você possa se sentir confortável na hora de fazer a prova. É importante entender que a UNB não vai cobrar a obra diretamente de você. Ela vai usar a obra para construir os conceitos das disciplinas física, química, biologia, sociologia, história e outras afins. Uma hora ou outra ela pode fazer uma perguntinha sobre a obra em questão, mas dentro de um contexto da teoria do dia a dia que você está estudando. Olha, estudar pelas apostilas é bastante importante porque você passa a ter uma linguagem desta prova. Quando você pega um seu livro didático, ele tem uma característica que é te passar um conteúdo e as maneiras que esse conteúdo vai ser exercitado em vários tipos de prova. A prova do PAS, ela tem 4 características. Primeiro, ela tem questões do tipo A, que são questões certas e erradas. Questões do tipo B, que exige de você um valor numérico. Questões do tipo C, que são questões de múltipla escolha. E as questões de tipo D, na qual você pode fazer a descrição de um texto, ou dissertar sobre um texto, ou um desenho explicando uma situação. Então é uma questão discursiva. Quando nós vamos para a apostila, vamos perceber como ela foi construída. Ela partiu da prova para a execução. Então nós pegamos todas as provas anteriores, vimos os assuntos que são mais relevantes, aquilo que a UNB vem colocando, com mais ênfase dentro das provas, e construímos essa linha de teorias e trazemos todas as questões do PAS. Então é importante fazer exercícios do PAS para que você vá aprendendo a linguagem. Eu vou abrir aqui a apostila para você ter uma ideia. Tá? Então nós temos aqui ela por dentro, a nossa apostila é toda preta, aqui você vê uma apostila colorida que é uma apostila digital. Ela sempre vem com um assunto, tá? Ela sempre vem com um assunto e após os assuntos você tem ali os exercícios. Então quando eu vou abrir aqui para você o exercício, você vai ver que a primeira questão de cara já é da UNB. A segunda questão também é da UNB. A terceira questão da UNB. Mas você vai perguntar, mas Cássio, não deveria começar por uma questão mais fácil e ir aumentando o meu nível? Olha, a ideia é que você entenda o seguinte, não importa o conteúdo como você está vendo ele no dia a dia, ele vai ser cobrado de você de toda maneira. Então é melhor você já ir absorvendo esta linguagem. Tá? Você está tendo uma apostila, você está tendo aula durante esses meses aí, o que você vai fazer? Você vai entender a linguagem da UNB, como é que ela cobra esse assunto. Então você teve uma aula de transformação da matéria, você assistiu uma aula sobre isso. Você vai pegar este exercício aqui e vai responder primeiramente com os seus conhecimentos. Então você pega 2, 3 questões, leia e vai respondendo, se é certo, se é errado. Então você vai fazer essa questão aqui primeiro. Quando você terminar a questão, confere o gabarito. Ao final de cada capítulo, você tem ali o gabarito. Não olhe o gabarito antes. Não vicie nele. Coloca uma folhinha aqui, certo? Não olhe o gabarito antes. Você tem que dar uma olhada primeiro nas questões. Então você respondeu aqui certo, errado, errado, certo. Você respondeu certo, errado, errado, certo e foi andando por ali. Primeiramente você respondeu certo. Aí você vai lá no gabarito dessa questão e vai olhar o seguinte, poxa, o primeiro item é certo, então eu tenho esse conceito, eu sei o que essa questão quer dizer. O segundo item, eu coloquei ele errado, e no gabarito ele é certo. Então quer dizer que faltou algum conceito que eu não consegui analisar. Então ele fala assim, a figura B pode se representar uma amostra
de monóxido de carbono. Então, peraí, eu não sei configurar isso, eu coloquei isso como errado e isso é certo. Então, a partir desse momento, esta imagem você vai começar a consertar dentro dos seus conceitos. Isso, você vai consertar. Aquilo que você errar, você vai apagar e vai colocar o conceito correto. É assim que você está estudando. Professor, mas agora eu vou esbarrar um item que eu não consegui identificar ali o certo e errado. É a hora que você vai fazer o processo inverso, que é procurar o seu professor. Então vai mandar uma mensagem para ele no dia da aula: professor, eu não consegui entender esse item aqui, eu dei uma olhada, o senhor pode me explicar? É aprendendo desta maneira, compartilhando conhecimento. Quando você só espera que o professor venha até você, fica mais difícil. Então você tem que adiantar um pouco os conteúdos e marcar aqui. Pega umas canetinhas verde, vermelho, amarelo e sinaliza. Poxa, aqui eu vou sinalizar de amarelo, eu não entendi esse item. Leva a apostila para a sala de aula e vou atrás do professor. Tenha certeza, o professor vai ter o maior prazer em responder para você. Olha, eu vou voltar aqui para mim, para você entender. Um professor que é um aluno ativo, um professor que é um aluno que procure ele também. Ele não quer somente levar as respostas até você. Vestibular, às vezes, não é que a gente vai aprender sobre tudo, porque já existe um gabarito para aquela questão, já existe uma solução. Não é uma relação de você criar algo novo. Então você está mexendo em cima de um conceito que já está pré-formatado, já existe uma linguagem. O que eu tenho que descobrir na prova do UNB? Qual é a linguagem que ela está me falando? Porque já existe um gabarito para aquele item. Eu não vou ter que criar algo novo, entende? Você vai criar algo novo quando você estiver na universidade, quando você estiver fazendo uma pós-graduação. Ali, nesse momento agora, a nossa preocupação é: qual é o gabarito dessa resposta? Como é que eu tenho que entender para entrar no vestibular? E como é que eu vou fazer esse entendimento? Olhando as questões, olhando cada prova. Então, quando você vem na apostila aqui, tá? E você passa a olhar cada detalhe da prova, você vai ter todas as questões. Olha só, o tanto de questões da UNB que você vai resolver. E tem questões que não são da UNB, mas esses assuntos caíram na UNB. Então eu tenho que ter ideia de como é que resolve uma questão de múltipla escolha, como é que também é a construção de uma outra linguagem. Porque o vestibular da UNB, ele te ajuda para todas as provas. É uma prova muito complexa e que você vai aumentar os seus conteúdos aí do dia a dia. Então, nossa apostila ela tem as matérias básicas: física, química, literatura, gramática, geografia, história. E através dessas questões, fazendo questões, você vem aqui, dá uma lida no resumo, entende o que você já fez no seu dia a dia de aula. Olha lá, mais questões da UNB. Você vai fazer um monte de questões da UNB e vai entender a linguagem que o PAS está te cobrando, a linguagem que a UNB está falando com você. Então eu espero que você tenha bastante sucesso, estude todos os dias. Qualquer dúvida, me procure na rede social, está aparecendo aí embaixo, Cássio Ferreira no Instagram, CássioFerreira.org, e eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço.